Boa noite. Boa noite. 1,5 milhão de empregos perdidos em 2015. É o pior resultado em 23 anos. Dólar sobe, mas ainda fecha a R$ 4,16. Movimento Passe Livre volta às ruas no 5º ato contra o aumento das passagens. Motoristas de vans do transporte escolar param o centro de São Paulo em protesto contra a prefeitura. Tribunal britânico acusa Vladimir Putin de envolvimento na morte de um espião russo em Londres. Pavilhão japonês no Parque Ibirapuera reabre depois de 3 semanas de reformas. Integrantes do movimento Passe Livre fazem neste momento o 5º ato contra o aumento da tarifa do transporte público. A concentração foi no terminal Parque Dom Pedro e o destino do grupo é a Assembleia Legislativa. Nossos repórteres acompanham. Começamos com o repórter Luciano Penteado. Olá, Penteado. Gamberini, pois é, o que acontece neste momento é um grande impasse, porque os manifestantes ainda não saíram aqui do terminal Parque Dom Pedro. Por quê? Porque eles divulgaram por volta das 3h30 da tarde este trajeto, indicando que o destino seria a Assembleia Legislativa do Estado. Mas a Polícia Militar disse que este percurso seria inviável, porque ele teria sido avisado com poucas horas de antecedência. Aí o que aconteceu? A Polícia Militar fez uma nova sugestão de trajeto, indicando para que os manifestantes fossem na direção da Praça da República, que fica aqui bem próxima do terminal Parque Dom Pedro. Mas os integrantes do MPL não concordaram, não aceitaram essa sugestão e estão, neste momento, fazendo uma assembleia para saber se eles vão manter o trajeto anterior, que tem como destino, como você disse, a Assembleia Legislativa, ou se eles vão definir um novo trajeto. Mas o que a gente percebe é que tem bem menos manifestantes do que nos últimos protestos do movimento Passe Livre. A Polícia Militar acompanha o protesto de hoje, como também acontece das últimas vezes. A tropa de choque também está presente e o repórter Vitor Bonini está em outro ponto aqui do protesto e tem outras informações. Vitor. Olha, a gente acompanha a manifestação aqui de trás de onde o pessoal se reuniu, aqui na entrada de ônibus do terminal Dom Pedro II. A concentração começou às 5 horas da tarde, mas às 4h30 aqui o terminal já tinha sido fechado. Olha só, faixas aqui bloqueiam a entrada de todo tipo de ônibus. Aqui nada entra, nada sai. Isso atrapalhou bastante a vida do trabalhador que vem aqui para o centro da cidade para trabalhar e nesse fim de tarde precisa voltar para casa. Outra coisa que atrapalhou bastante também foi o trânsito. O trânsito por aqui parou. Por quê? As ruas todas foram fechadas também pela Polícia Militar, exatamente para que houvesse um maior controle entre essa multidão aí, esse grupo de manifestantes. Essa questão de o terminal ter sido fechado antes mesmo da concentração do grupo. Temos um pequeno problema com o link, mas vamos voltar a qualquer momento com mais informações desse protesto do movimento Passe Livre. E o prefeito Fernando Haddad, do PT, falou hoje sobre o pedido do movimento Passe Livre pelo fim da cobrança das passagens do transporte público. Haddad afirmou que é preciso eleger um mágico em outubro para que isso aconteça, porque, segundo ele, um prefeito não vai conseguir. Ele acrescentou que a cidade gasta 2 bilhões de reais por ano em subsídio ao transporte público, sendo que 700 milhões são para o passe livre de 530 mil estudantes. Motoristas de vans e ajudantes do transporte escolar gratuito remunerados pela Prefeitura de São Paulo pararam o centro da cidade durante a manhã em um protesto contra a mudança no pagamento. O prefeito Haddad rebateu o protesto e disse que é preciso fazer uma licitação porque a prefeitura não pode mais continuar com contratos de emergência. E quem oferecer o melhor serviço vai vencer a concorrência. Cerca de 500 veículos se reuniram às 6 da manhã na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Motoristas de vans escolares credenciados em escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo protestaram contra as novas propostas do programa de transporte escolar gratuito Vai e Volta, oferecido há 13 anos pela Prefeitura da capital. Desde 2007, o programa funciona como plano emergencial. O que nós queremos aqui hoje com isso é que anule esse credenciamento, que seja revisto e que a Prefeitura faça uma nova proposta em conjunto com a categoria população. A proposta da Prefeitura esse ano é remunerar apenas por cabeça as crianças.
como se fossem mercadorias, retirando o aluguel do carro, retirando o incentivo que tinha, que conforme o ano do veículo você recebia um pouco a mais por isso. Até o ano passado, os condutores recebiam da Prefeitura valores referentes ao aluguel do veículo, à quilometragem rodada e também por cada criança atendida matriculada na rede municipal de ensino. Um total médio de R$ 6.000 por veículo comum. Para veículos adaptados para cadeirantes, o repasse girava entre R$ 7 ou R$ 8.000 por mês. Agora, a Prefeitura cortou a verba e pretende arcar apenas com R$ 155 por criança e R$ 775 a portadores de necessidades especiais. A gente está prevendo uma queda em torno de 50% em relação ao ano passado, isso se fosse um comparativo com a demanda que eu tinha no ano passado. Estão abrindo para trabalhar numa concorrência desleal com o particular, que vai gerar grandes problemas junto ao mercado e para a nossa vida no cotidiano mesmo. Em carreata, os motoristas seguiram para a Prefeitura. Vamos fazer um buzinaço para sair aí! Aqui na Rua da Consolação, os manifestantes fecharam as 3 faixas sentido centro. No entanto, o corredor de ônibus ficou liberado para o transporte coletivo. Com o trânsito, não foi difícil flagrar os apressados circulando irregularmente pela faixa exclusiva. Atrapalha demais, com certeza, né? É horrível para nós. A gente precisa andar para desenvolver, para ganhar dinheiro, né? Tentou fugir, não deu certo? Não deu certo. Tá atrasada? Tá indo pro trabalho? Tô indo para a faculdade. Tô atrasada, mas fazer o quê? Tem que ter paciência, né? E haja paciência mesmo, porque apesar de os manifestantes avisarem a Polícia Militar e a CET com antecedência sobre o trajeto do ato, o trânsito no centro da capital deu um nó em pleno horário de pico da manhã. Quando a carreata chegou à Prefeitura, 5 representantes da categoria foram recebidos pelo governo municipal. Em nota, o Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de Transportes informou que para o transportador escolar se credenciar, ele deverá entregar os documentos na Prefeitura, aguardar o deferimento e a seguir se inscrever em uma escola. Até o momento, 1.894 profissionais já estão credenciados e outros 766 agendados para entregar a documentação. A Prefeitura vai pagar por assento e não por criança. Idosos usam cadeiras de rodas e macas para protestar na Avenida Paulista, em São Paulo. A manifestação foi organizada pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, ligado à Força Sindical. O protesto reuniu cerca de 1.500 pessoas, segundo o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. A concentração às 9 da manhã foi na Praça Oswaldo Cruz. O protesto levou 3 horas e meia para chegar até aqui ao MASP. E todo esse tempo o trânsito ficou bloqueado aqui na Avenida Paulista no sentido da Consolação, o que prejudicou muito o trânsito de toda essa área com vários desvios. Mas dessa vez não houve qualquer confusão. Eles fizeram um protesto em forma de escola de samba passando pela avenida. Com integrantes da escola de samba Gaviões da Fiel, os aposentados se dividiram em alas, cada uma de uma cor e com uma reivindicação específica. A que mais chamou a atenção foi esta, que pedia mais saúde para os idosos. Pacientes fictícios protestaram em cima de macas e cadeiras de rodas. A vida do trabalhador brasileiro e do aposentado é um verdadeiro sambar. Nós temos que sambar 35 anos para se aposentar. Depois que nós se aposentamos, nós temos que continuar sambando para poder sobreviver com tudo isso que o governo faz conosco. Em depoimento à Justiça Federal, o delator da Lava Jato detalha a propina para o ex-ministro José Dirceu, para João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, e para Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras ligado ao PT. Milton Pascovitch prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. Segundo o Ministério Público Federal, ele era o operador de José Dirceu no esquema de corrupção. Pascovitch disse que o ex-ministro pressionou para receber propina da Engevix. Pelo envolvimento com o José Dirceu, em função de pagamentos que existiam dos contratos da Engevix, né? A pressão dele em alguns meses, a pressão feita pelo Luiz Eduardo em alguns meses era muito forte. Ou seja, eu não tenho outro caminho a não ser vocês me pagarem, me repassarem recursos.
Pascovitch disse que em 2009, João Vacari Neto passou a receber a propina para o PT no lugar de José Dirceu e que em contrato para a exploração do pré-sal, a propina acertada foi de 14 milhões de reais. Segundo ele, 4 milhões de reais foram para a campanha eleitoral de 2010. O senhor mencionou 4 milhões foram em doações eleitorais registradas? Doações registradas. E foi para o partido ou foi para... Não, foi para o partido. Os 10 milhões de reais restantes, segundo Pascovitch, foram entregues diretamente para Vacari em vários repasses nos anos de 2010 e 2011. Ele detalhou os pagamentos. Fazia através de uma linha que eu tenho com rodinha. Cabia, 500 mil reais cabia. E entregava a ele aonde? Dentro do Diretório Nacional do PT, na sala dele. Pascovitch também relatou pagamentos ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Disse que pagou $380 mil por obras de arte, que repassou dinheiro para uma empresa de Duque e pagou reformas de um apartamento dele em São Paulo. A defesa de José Dirceu afirmou que o depoimento foi confuso e que as declarações precisam ser provadas para que se faça qualquer acusação. O PT diz que todas as doações foram recebidas, foram legais e declaradas à Justiça Eleitoral. A defesa de Vacari Neto afirma que ele não recebeu propina. Renato Duque não comentou. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Como diria Jack, o Estripador, o grande delinquente londrino, colega dessa turma aí da Lava Jato, vamos por partes. Em primeiro lugar, o Zé Dirceu. O depoimento de Milton Pascovitch é bastante esclarecedor sobre o fato de que o herói do povo brasileiro se propiciou uma grande remuneração para exercer esse heroísmo. O Pascovitch conta, por exemplo, que o Zé Dirceu fazia despesas absurdas e exigia que o dinheiro aparecesse. Em segundo lugar, o substituto dele, o João Vacari Neto, é um personagem, eu, por exemplo, recebo há 10 anos denúncias dos pobres mutuários da Bancop, uma cooperativa de bancários, que o acusa de ter pegado o dinheiro que eles pagaram com economias muito suadas para roubar para o PT, para construir um apartamento de 4 andares para a alma viva mais honesta do Brasil, o ex-presidente Lula da Silva. João Vacari Neto cria um problema para esse mantra que o PT usa para responder esse tipo de notícia. Tudo está dentro da lei e foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu fico aqui imaginando como é que pode colocar dentro da lei um dinheiro que chegou, segundo o delator, vivinho, dentro de uma mala com rodinha, na qual cabia 500 mil em cada transporte e que foi entregue pessoalmente a ele, segundo Milton Pascovitch, na sede do Diretório Nacional do PT. Temos em terceiro lugar Renato Duque. Renato Duque até agora não confessou nada. O Renato Duque, eu me lembro muito bem de ter lido uma entrevista de Hildo Sauer, que foi diretor de energia da Petrobras, que era o grande assessor do Lula em matéria de energia, dizendo que a Petrobras tinha muitos ladrões, mas tinha 2 representantes do acionista, do cidadão brasileiro. Um era ele mesmo, Hildo Sauer, que anda caladinho. Ele era uma espécie de arroz de festa, para comentar o negócio da Petrobras, mas sumiu. E o outro era o Renato Duque, que, como o Milton Pascovitch contou, resolveu aplicar em obras de arte, o que demonstra bom gosto e também um bom faro para o negócio. É claro que isso tudo que você viu aí, o Milton contar, tem que ser provado com fatos. Eu só lembro é que se ele não provar, ele vai ser prejudicado, vai ter pena dura, etc. Eu não consigo atinar que tipo de vantagem ele acha de mentir numa ocasião como essa. A única coisa que eu consigo atinar é que por mais movimentos que os blogueiros façam com Lula, com Dilma, etc., tudo indica que a personalidade deste ano é o juiz Sérgio Moro, mais do que em 2015. Pois é, eu volto direto ao assunto na terça-feira, em pé. Cerca de 500 pessoas que viviam num terreno invadido no Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo, foram retiradas durante uma reintegração de posse.
No terreno havia cerca de 80 casas. As famílias tinham esperança de legalizar as moradias porque afirmam que pagavam boletos mensais de R$ 160 há quase 2 anos. Mas a pessoa que recebia o dinheiro não era a dona do terreno e por isso os pagamentos não têm valor na justiça. As famílias viviam no local desde 2013. Ontem os moradores fizeram um protesto contra a reintegração e chegaram a atear fogo em 4 veículos. Quinto ato contra o aumento da tarifa do transporte público. Nossos repórteres acompanham a manifestação. Luciano Penteado tem mais informações. Estela, olha só, o impasse continua aqui, o clima está um pouco tenso aqui no terminal Parque Dom Pedro II. A tropa de choque faz um grande cordão de isolamento aqui e a manifestação não começou ainda. Por quê? Porque é uma divergência de trajeto. O movimento Passe Livre divulgou durante a tarde, por volta das 3h30 da tarde, que pretendia seguir o rumo à Assembleia Legislativa do Estado. Aí, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota dizendo que este percurso seria enviado por 2 motivos. Primeiro, porque eles teriam avisado com pouca antecedência, em 2 horas, e isso não seria possível preparar o percurso. Também porque outro protesto acontecia durante a tarde no viaduto do Chá, protesto de bandas escolares. Este protesto já terminou, portanto ainda persiste esta questão do trajeto, esta questão de haver um protesto, uma manifestação garantida pela Constituição. Um protesto está ocupando a via pública, outro não pode ocupar o mesmo espaço. O repórter Vitor está em outro ponto aqui do terminal Parque do Pedro. Tem outras informações. Vitor. O movimento já se organizou, se posicionou para sair logo na linha de frente. Olha, todo mundo aí já esperando para sair, com os ânimos bastante aflorados. Desde cedo, esse clima já estava pesado aqui na manifestação. Tudo começou, na verdade, exatamente porque o terminal aqui foi fechado às 4h30 da tarde pela Polícia Militar. Por isso, os manifestantes que chegaram aqui já chegaram gritando palavras de ordem para a Polícia Militar, que também já se posicionou. A gente também viu que o pessoal do choque da Polícia Militar chegou cedo aqui e acompanha de longe a movimentação dos manifestantes desde o começo, de longe. De volta para o estúdio. Obrigada, Bonini. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações desse protesto. Depois de ficar fechado para a reforma, o pavilhão japonês do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, já pode ser visitado novamente pelo público. Inaugurado há 62 anos, ele foi um presente do governo japonês à comunidade nipo-brasileira. A edificação é um exemplo da moderna arquitetura japonesa e foi construída de acordo com a técnica usada no Japão há séculos. Na beira do lago do Ibirapuera, arquitetura que vem da tradição oriental. Conjunto raro de se ver fora do Japão, assim com as características originais. A técnica usada para construir o pavilhão foi criada há centenas de anos, chamada de wafu. Em toda a estrutura de madeira, não há um único prego para unir as partes. Todas as peças são encaixadas. A gente consegue entender um pouquinho melhor a partir desse modelo aqui. Existe um pino que serve de trava e aí as peças são recortadas de uma forma que o encaixe garante estabilidade durante décadas. O prédio inteiro é feito assim. A reforma agora, que durou 3 semanas, consertou o forro do telhado, restaurou janelas e a madeira dos alicerces. A gente teve o trabalho de 6 carpinteiros artesãos do Japão que estiveram aqui realizando trabalhos não só de restauro na parte vamos supor, dos pilares, essa parte externa, mas principalmente a parte do forro, né? Foi um trabalho que demandou, por exemplo, 5 toneladas de madeira importada diretamente do Japão. No salão principal fica o espaço destinado à cerimônia do chá e também uma coleção de bonecas antigas que representam a família imperial e a corte. Ao lado, o lago com 300 carpas, peixe que na tradição japonesa simboliza força e persistência. Incrível, porque a gente vê que eles ficam todos amontoados assim, aí você vê as cores deles. É muito bonito, realmente.
No jardim, uma exposição de árvores em miniatura. O bonsai é uma técnica de cultivo que permite criar pequenas réplicas, algumas bastante antigas, como o pinheiro de 90 anos de idade. E para comemorar a reabertura do pavilhão e também o aniversário da cidade, uma mostra reúne esculturas em cerâmica, vidro, metal, de artistas brasileiros descendentes de japoneses. É um ambiente calmo, né? Tranquilo. Eu acho assim, zen, sabe? E incrustado dentro de São Paulo. É um encanto, é suave, gostoso. Nesta semana, até o dia 25, que é o aniversário de São Paulo, as visitas podem ser feitas das 10 da manhã até as 5 da tarde. No sábado e no domingo, tem concerto de música clássica japonesa e o ingresso custa R$10. Esses dias de janeiro estão bem estranhos, né? Bem frios. É engraçado isso. A capital paulista continuará com essas temperaturas baixas até o fim de semana, mais ou menos, quando o sol deve voltar a brilhar. Segundo a meteorologia, o aniversário de São Paulo na segunda-feira vai ser de calor com pancadas de chuva. Luciana Magalhães traz agora as informações do tempo. Amanhã a chuva começa a diminuir na maior parte das regiões brasileiras. O fenômeno da zona de convergência do Atlântico Sul, que trouxe tanta chuva nos últimos dias, acaba. E com isso a chuva enfraquece em grande parte do país. Mas algumas regiões continuam com o céu mais fechado e chuva, como no Rio de Janeiro e também no Tocantins, sul do Maranhão, do Piauí e na Bahia, onde a situação é grave no oeste do estado. Bem, já na área clara, que vai do sul do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, tempo firme com ocorrência de chuva apenas no Vale do Itajaí e no leste do Paraná, mas neste caso para refrescar, já que os termômetros chegam aos 31 graus em Porto Alegre e 29 em Florianópolis. Em Teresina, máxima de 32 graus e em Brasília, máxima de 28. Já no estado de São Paulo, o tempo fica mais aberto e as temperaturas voltam a subir, mas ainda há previsão de chuva fraca à tarde nas regiões de Ribeirão Preto e Franca, onde as máximas ficam em 31 e 27 graus amanhã. Chuva também no Vale do Paraíba. Já nas demais áreas da faixa leste, o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva. Máxima de 29 graus em Campinas. Até sábado, a nebulosidade diminui na capital paulista e o sol brilha mais forte. As máximas ficam em 26 graus amanhã e 27 no sábado. Mas no domingo, apesar da temperatura subir, podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 29 graus. As novas regras para os taxistas que começaram a valer na segunda-feira já sofreram uma mudança. A Secretaria Municipal de Transportes decidiu retirar das proibições o trecho que pedia que os profissionais evitassem polêmicas com os passageiros por causa de paixões esportivas, convicções partidárias e culto religioso. As outras regras continuam valendo, entre elas o uso de camisa e calça social ou calça jeans escura. No caso de taxistas da categoria luxo, a exigência inclui terno e gravata ou smoking. Tradicional em fast foods, lanchonetes e até barraquinhas de rua, a famosa batata frita acaba de ganhar uma nova apresentação, a batata no cone. O formato prático, que já é febre na Europa, recentemente chegou ao Brasil e agora faz sucesso em São Paulo. Cada cone custa cerca de R$8. Batatinha quando nasce. Se for pro óleo quente, tem grandes chances de agradar. Olha só a cara do Wesley e tudo por uma batatinha frita. Vai dar para almoçar? Vai. Depois de tudo isso? Vai. Só que essa não é uma batatinha frita qualquer, não. A promessa é de uma textura especial. Sempre quentinha, fresca e numa porção generosa, com cerca de 200 gramas por cone. Ah, e sai em 3 minutos depois do pedido feito. Faz parte do trabalho, tá? É super crocante. Eu não consigo fazer uma dessa em casa, não. É uma batata fresca, sem dúvida que tem vários segredos por trás da produção, mas o grande diferencial dela para as que a gente encontra no mercado é porque ela é uma batata fresca. Recebemos dia sim, dia não e
torna a batata mais macia, crocante, sequinha sempre que consumida. Essa empresa está em mais de 20 pontos espalhados pelo estado de São Paulo. Tem loja que chega a vender 200 quilos de batata frita por dia. E a única coisa que muda é a opção de molho. Tem ketchup, maionese, mostarda, parmesão ralado, tem também orégano, alecrim. As mais pedidas vêm com queijo cheddar e bacon. Comer batata frita assim no cone é uma tradição de países europeus, da Holanda, da Bélgica. E por lá é muito comum encontrar filas enormes de pessoas atrás de uma delícia como essa. E o conceito é o seguinte: pega a batata quentinha e vai para o próximo compromisso, caminhando pela rua e comendo a batata. Uma ideia que começa a fazer sucesso aqui no Brasil. Bom... Essa rede surgiu justamente depois que um dos donos viajou para a Bélgica e viu muitos turistas brasileiros disputando o tal cone. E não teve dúvida, em 2014 trouxe a ideia para cá. O comportamento ainda está sendo adquirido aqui no Brasil, né? O pessoal aqui no Brasil gosta de comer aqui no local, né? Por isso que a gente até disponibiliza umas banquetas e um balcão para isso, né? Andando ou parado no balcão, a verdade é que gostar de comer batatinha frita é quase uma unanimidade, hein? E o tal do cone tem mesmo chamado a atenção, como a da dona Thalita, que pediu a versão média e ficou surpresa com o tamanho da porção. Uma batatinha dessa é um lanchinho, é almoço, é jantar? Batatinha dessa é almoço, jantar, refeição para 2 dias, a gente vai ficar bem alimentado. Os preços dos repelentes nos últimos 3 meses subiram mais de 60%, segundo pesquisa do Procon. A operação começou depois do aumento da demanda, por causa da epidemia de dengue, o crescimento dos casos da febre chikungunya e do Zika vírus, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Os técnicos avaliaram os preços dos produtos das principais marcas em novembro e dezembro de 2015 e agora em janeiro. A maior alta verificada foi de 62% em uma das marcas. Segundo as revendedoras, houve aumento por causa do repasse dos preços pelas indústrias. O Procon informou que, se ficar comprovado o aumento abusivo, as empresas vão ser autuadas. Em Recife, a presidente Dilma Rousseff afirma que seu objetivo neste momento é equilibrar o orçamento e reduzir a inflação. A afirmação foi dita durante a inauguração da pista leste da Via Mangue. O nosso objetivo neste momento é reequilibrar o orçamento do país, reduzir a inflação e reconstruir a capacidade de investimento público e privado do nosso país. A presidente dedicou parte do discurso para falar da importância de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Nós temos de fazer todo um esforço, e o Ministério da Saúde está fazendo um esforço com todos os grandes laboratórios brasileiros e internacionais para a gente ter uma vacina, não só contra o vírus da Aedes aegypti, da dengue, mas também contra o vírus Zika. Relatório da Polícia Federal aponta que empreiteiro OAS tentou influenciar o Tribunal de Contas da União. A base do relatório foram mensagens encontradas no celular do ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, já condenado na Lava Jato. As mensagens indicam que Pinheiro fez grande ofensiva ao advogado Tiago Cedras, filho do presidente do TCU, Haroldo Cedras. Em um dos textos, o empreiteiro tenta influenciar a posição do ministro em um julgamento no TCU sobre as concessões dos aeroportos do Galeão, no Rio, e de Confins, em Minas. Segundo o relatório da Polícia Federal, reuniões chegaram a ser feitas com o filho do presidente do TCU. Não é a primeira vez que o nome de Tiago Cedras aparece nas investigações da Lava Jato. O empreiteiro, dono da UTC, Ricardo Pessoa, disse que pagava R$50 mil para ele em troca de informações do TCU e que pagou a ele R$1 milhão para influenciar em favor da UTC em processos sobre a usina nuclear Angra 3. Tiago Cedras disse nunca ter advogado para a OAS individualmente e que todos os processos em que atuou no TCU são de conhecimento público. Haroldo Cedras, presidente do TCU e pai de Tiago, afirmou que não relatou processos sobre o assunto citado.
Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No Brasil, costuma-se dizer que lei é como vacina. Umas pegam, outras não. A lei anticorrupção, sancionada por Dilma Rousseff em 2013, pegou. É essa lei que oferece as ferramentas para o êxito da Operação Lava Jato. Ferramentas como a delação premiada, por exemplo. A lei funcionou tão bem que Dilma Rousseff resolveu editar uma medida provisória para modificá-la. A ideia central dessa medida provisória, enviada ao Congresso às vésperas do Natal, é criar condições para que empresas confessadamente corruptas voltem a fechar contratos com o governo. Alega-se que, em casos como o da Petrobras, quem deve ser punido é o diretor corrupto, não as empresas, como se as empresas fossem todas limpinhas. No Congresso, em pleno recesso parlamentar, essa medida provisória de Dilma começou a ser lapidada. Presidente de uma comissão que discute um projeto sobre o mesmo assunto, o deputado Vicente Cândido, do PT, partido de Dilma, propõe que sejam anistiados os diretores corruptos de empresas que confessarem os seus crimes e pagarem multas ao governo. Nessa versão, a festa é completa. Pagando algum dinheiro, ninguém é punido. As empresas voltam a celebrar contratos com o governo e seus diretores corruptos têm os crimes perdoados. O deputado discute essa ideia a sério com o Palácio do Planalto. Se essas coisas todas vingarem, empreiteiro corrupto no Brasil vai ficar numa posição muito parecida com a de um órfão de anedota. O sujeito que mata o pai e a mãe e, na hora do julgamento, pede misericórdia ao juiz para um pobre órfão. Boa noite. Integrantes do movimento Passe Livre fazem um ato contra o aumento da tarifa do transporte público neste momento em São Paulo. Temos informações ao vivo do repórter Luciano Penteado. Gamberini, o clima continua tenso e de indecisão aqui no terminal Parque Dom Pedro II, no centro da cidade. A tropa de choque da Polícia Militar, como a gente observa, faz um cordão de isolamento neste momento. Por quê? Porque há uma divergência em relação ao trajeto desta manifestação. O movimento Passe Livre disse no começo da tarde que pretendia seguir para a Assembleia Legislativa do Estado, mas a Secretaria da Segurança Pública emitiu uma nota dizendo que seria inviável por dois motivos. Porque eles teriam avisado com poucas horas de antecedência e também porque havia naquela ocasião um outro protesto acontecendo no viaduto do Chá, um protesto que já terminou, de vans escolares, e de acordo com a Constituição Federal, quando um protesto acontece em uma via pública, outro não pode acontecer no mesmo local. Portanto, o cordão de isolamento da tropa de choque continua aqui de plantão e os manifestantes que estão lá do outro lado do terminal Parque Dom Pedro seguem fazendo barulho, eles estão parados neste momento, eles não sairão ainda por causa justamente desta indecisão, porque eles não aceitam essa determinação da polícia de seguir um outro trajeto. A recomendação da polícia é para que eles percorram um trajeto e sigam em direção à Praça da República. Os integrantes do MPL não concordam com esta sugestão e estão neste momento conversando entre eles e também com a própria Polícia Militar para saber o que vai acontecer com este protesto. Lembrando que foi justamente devido a essas divergências entre os manifestantes e a Polícia Militar em relação ao trajeto que houve confrontos nos últimos protestos. Um deles, inclusive, pessoas ficaram feridas, inclusive integrantes da imprensa. A gente vê neste momento o comandante Henrique Mota, da Polícia Militar, conversando mais uma vez com os integrantes da liderança do movimento Passe Livre para tentar chegar num consenso. Por enquanto, não há este consenso e é por isso que os manifestantes não saíram ainda aqui do terminal Parque Dom Pedro. O protesto estava marcado, a concentração, para 5 da tarde, mas desde então os manifestantes não saíram daqui justamente por conta desta indecisão. Eles conversam neste momento para saber se os integrantes aceitam essa sugestão de seguirem para a Praça da República ou se eles permanecem por aqui. O comandante da PM disse que ninguém está impedido de sair daqui, mas que se eles não aceitarem essa recomendação, eles poderão usar. Vamos tentar ouvir um pouquinho do que está dizendo o comandante nesse momento? Eu estava na Praça do Patriarca, vocês chegaram, foram embora, foi tudo maravilhoso. Também estava em negociação com o André Luiz. Depois eu fiquei com você na Praça da República, teve aqueles vândalos que não são de vocês.
Na minha opinião, não era parte do movimento. Você estava junto lá na República. A gente está esperando então a decisão de cima, também Tá que bom. mostra que a decisão é política também, né? Tá bom. Eu preciso tomar água. Vai lá. Já bom. Comandante, nós estamos ao vivo no Jornal da Gazeta. Teve algum consenso nesse momento, comandante? Não, ainda não. Ok, o comandante não quis dar muitos detalhes, mas o que a gente observa é isso. Tem esse impasse, eles estão conversando a todo momento, a Polícia Militar e os integrantes do MPL, mas por enquanto não houve ainda um consenso sobre o trajeto deste protesto. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Luciano. Para registrar o número de bicicletas em São Paulo, os primeiros contadores de ciclistas do Brasil estão prestes a funcionar na capital paulista. Confira na videoreportagem de Renata Falzoni e Murilo Azevedo. Em breve, todo cidadão poderá saber quantas bicicletas passam por duas das principais ciclovias de São Paulo. Nessa semana foi instalado um contador de ciclistas na ciclovia da Avenida Faria Lima, zona oeste da cidade. Outro totem idêntico já está preparado na Rua Vergueiro, Vila Mariana. Os equipamentos são os primeiros do Brasil e passam por uma série de testes antes da inauguração oficial. Na segunda-feira, aniversário da cidade. A tecnologia é francesa e os totens foram doados à prefeitura por um banco. É um laço indutivo, né? Gera um campo magnético e a gente lê as rodas das bicicletas. Então, quando a bicicleta passar, a gente vai ter uma leitura, né? Tanto de sentido como de horário e de número de bicicleta, né? Os contadores de ciclistas fornecerão dados em um dia, em um mês, em um ano. E de posse desses dados, a cidade de São Paulo vai poder projetar os investimentos e as políticas públicas relacionadas a bicicletas. Parece, então, que a gente virou já alguma coisa contável. Então, acho que talvez a gente seja percebido em política pública, né? Quando você gasta um dinheiro público fazendo alguma coisa, de alguma forma você precisa ver o impacto desse recurso que foi aplicado. A contagem de ciclistas nessa escala da cidade, ela pode se constituir num indicador. E um indicador importante para ver se a gente está fazendo nos locais corretos, da forma correta, se a potencialidade está sendo explorada. Então esse contador pode ajudar a identificar também não só o uso dessa ciclovia, mas o impacto de outras infraestruturas cicloviárias que são feitas ao redor dessa região. E agora, as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Corinthians, Palmeiras e São Paulo venceram nos jogos preparatórios para a temporada 2016. Um bom começo do chamado Trio de Ferro. Celso Cardoso. Estela Gontijo, os três maiores clubes da capital paulista. Para São Paulo e Palmeiras foi a estreia na temporada. Para o Corinthians, o segundo jogo, mas uma vitória que deixa um pouco mais animado o torcedor corintiano, ainda ressabiado por conta do desmanche que sofreu a equipe neste início de ano. Pela Florida Cup, o Corinthians saiu na frente do Shakhtar Donetsk da Ucrânia com o Danilo após bobeada do goleiro Piatov. O empate da equipe ucraniana veio nesse chute colocado do brasileiro Tyson, ex-internacional, 1-1. Ainda no primeiro tempo, o paraguaio Romero, em duas oportunidades, recolocou o Corinthians em vantagem no placar. Depois do intervalo, Kovalenko chegou a descontar para o Shakhtar, só que já era tarde. Final, Corinthians 3, Shakhtar Donetsk 2. Em Montevidéu, o Palmeiras encarou o Libertad do Paraguai. Aos 35 do segundo tempo, o Eric fez bela jogada pela direita e passou para Alione abrir o marcador 1-0 Palmeiras. Já no finalzinho da partida, Zé Roberto cobrou falta com categoria e Moisés de cabeça definiu o placar. Palmeiras 2, Libertad 0. Em Assunción, no Paraguai, o São Paulo venceu o Cerro Porteño pela contagem mínima. Com menos de 1 minuto do segundo tempo, Thiago Mendes chutou forte de fora da área e fez o único gol do jogo. São Paulo 1, Cerro Porteño 0. Celso, por esses jogos que a gente já viu, dá para ter uma expectativa ou fazer alguma previsão sobre esse ano de 2016 para esses três times que nós falamos? Dá, claro que de uma maneira muito racional. Não dá para se iludir com esses resultados, achar que o Trio de Ferro vai ganhar tudo, mas tem aí uma certa animação, principalmente para o corintiano, que não jogou mal o Corinthians ontem, não. Tá certo. Jogador argentino Javier Mascherano é condenado à prisão por fraude fiscal na Espanha. O jogador do Barcelona e da seleção da Argentina, com passagem pelo Corinthians, recebeu a sentença na manhã de hoje.
O julgamento aconteceu na cidade de Barcelona e durou poucos minutos, já que o atleta aceitou a condenação e fez um acordo para devolver o valor que foi sonegado, cerca de 1,5 milhão de euros entre 2011 e 2012, aproximadamente 6 milhões e 800 mil reais. Logo após a sentença, os advogados entraram com um pedido de mudança de pena de prisão para multa, o que deve ser aceito pela Justiça espanhola. A decisão definitiva deve sair em 10 dias. Além de 1 ano de prisão, ele também foi condenado a pagar uma multa de 815 mil euros, cerca de 3 milhões e 700 mil reais. Logo após a divulgação do resultado do julgamento, ele publicou uma carta nas redes sociais se dizendo aliviado, explicando que foi enganado por antigos assessores. Não cola, né? Será que os assessores... Episódios que estão ficando comum no futebol, né? É sonegar mesmo. Obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. É com você, Gamberini. O dólar comercial teve a terceira alta seguida e fechou o dia com valorização de 1,47%, atingindo o valor de R$ 4,16 na venda. O mercado de trabalho brasileiro fechou mais de 1,5 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada no ano passado. É o pior resultado desde 1992. Só no mês de dezembro foram fechadas 596 mil vagas. Segundo os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, é a primeira vez em que as demissões superaram as contratações no Brasil desde 1999. O ministro do Trabalho, Miguel Rossetto, disse que o número de vagas fechadas em 2015 foi pior do que o governo esperava. Mesmo com o resultado negativo, o ministro destacou que o fechamento recorde de vagas não foi suficiente para reverter as conquistas obtidas pelo trabalhador brasileiro no passado recente e que o país preservou um mercado de trabalho forte e uma renda importante para os trabalhadores. Relativa de participação absoluta. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo tenta minimizar os novos dados do mercado de trabalho, a perda de mais de 1,5 milhão de empregos formais em 2015, assim como tenta minimizar a gravidade da crise que o país enfrenta. Difícil uma recuperação do mercado de trabalho com a recessão prevista este ano em 3,5%. O mercado de trabalho é o último a reagir depois que toda a economia engata um movimento melhor. No ano passado, a indústria e a construção foram os setores que mais demitiram. Agora vem um ajuste mais forte no comércio e em serviços. Aliás, as contratações temporárias de final de ano do comércio não conseguiram evitar que fosse o pior dezembro para o CAGED desde 2008, ano em que a crise internacional bateu com mais intensidade por aqui. E aí, lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse que o Brasil passa por uma fase de transição, se adequando às novas condições do mercado global, com a queda dos preços de commodities e produtos básicos, como alimentos, minério, o petróleo, mas segue consolidando os ganhos sociais. Olha só, e mais, já poderá ter alguma recuperação no final do ano. Como acreditar nisso com a falta de um programa melhor estruturado para recolocar a economia nos eixos e com essas decisões que o governo vem tomando com uma postura muito mais política e ideológica do que técnica? A atuação estabanada do Banco Central em relação aos juros básicos foi um exemplo claro disso. Induziu o mercado a acreditar que elevaria os juros para fazer com que a inflação caminhasse para o centro da meta até o final de 2017. Essa estratégia pode até ser criticada. Juros mais altos poderiam reforçar a recessão, a queda do consumo, o desemprego. Agora, não dá para aceitar a mudança de postura do BC a partir da piora das projeções do FMI para a economia brasileira. Projeções piores não são novidade. Isso nunca foi comentado pelo BC e principalmente na véspera de uma decisão sobre os juros. O que fica é a perda de credibilidade da instituição pela suspeita de ter agido sob pressão, como já aconteceu no passado. A crise do país é séria demais para ser administrada com ideologia, amadorismo, medidas pontuais, sem clareza de posições e posições corretas. Tudo isso só derruba mais a confiança, que, entre outros efeitos negativos, aumenta a inflação, faz o dólar disparar, como aconteceu hoje, e pode intensificar o desemprego. Eu volto na segunda. Até lá. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a volta do debate sobre o rito do impeachment pelo Supremo Tribunal Federal.
para falar sobre a revisão das regras do processo de impeachment e também sobre a revolta de advogados com a Lava Jato, entrevista o jurista Carlos Ari Sundfeld, professor titular da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Muito obrigada, professor. E eu quero começar com aquilo que está sendo considerado o ponto mais polêmico daquela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o ritual do impeachment no Congresso Nacional. Há um entendimento por parte de muitos juristas de que houve uma interferência indevida do Supremo nas decisões do Congresso Nacional. O Supremo errou ao interferir nessa questão do rito do impeachment? O Supremo mudou seu estilo. Normalmente ele observava muito estritamente as regras. E ele, agora nessa oportunidade, resolveu usar um certo papel moderador. E decidiu então que ele devia equilibrar algo que viu como uma relação não justa, não equilibrada. Talvez pela presença do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que tem, digamos, uma imagem um pouco suspeita. Então, o que o Supremo fez? Deixou de lado as regras que estão no regimento da Câmara dos Deputados e que haviam sido seguidas. Mas isso configura interferência de um poder na autonomia de outro poder? O Supremo diz que não. E baseado em quê? Ele diz que ele está aplicando os princípios constitucionais, que então ele garantiu a Constituição. A questão é que o Supremo deixou de lado as regras do regimento da Câmara, aplicando no seu lugar grandes princípios vagos, do tipo princípio da representação partidária, para que se tivesse que voltar atrás a indicação da comissão para que ela fosse feita pelos líderes, princípio da publicidade, para que a decisão feita por eleição secreta não valesse, princípios vagos, mas estas regras que estavam no regimento da Câmara foram afastadas. Bom, na lei brasileira, no caso de um processo de impeachment, né, a decisão, o que é que deve reger a análise? É o regimento interno do Congresso? É uma lei específica do impeachment ou é a Constituição Federal? A Constituição fala muito pouco sobre o processo de impeachment. Algumas regras básicas, participação da Câmara, participação no Senado, está previsto na Constituição. O resto fica para uma lei. A própria Constituição diz que é uma lei. Nós temos uma lei sobre isso, é uma lei de 1950 e o Supremo reconheceu que ela está válida. Mas, em alguns pontos, o Supremo deixou de lado a lei ou o regimento que cuida dos aspectos mais de detalhe. O senhor acredita que nessa possível revisão que vai haver daquela decisão, que o Supremo possa reconhecer que cometeu erro ou algum magistrado pode mudar o voto? E aí aquele rito adquirir outra configuração? Em tese pode mudar. O Supremo até recentemente andou mudando decisões importantes que tinha tomado em assuntos não políticos, verdade. Mas não é muito provável. Seria muito estranho para o Supremo, sobretudo ele que quer ter um papel moderador na política, voltar atrás. Não é provável. Bom, outro assunto que está muito polêmico, chamando a atenção, foi aquele manifesto assinado por cerca de 100 advogados que protestam contra o procedimento na Operação Lava Jato, entendendo que estão atacando a justiça e o Estado de Direito. Isso aí gerou uma polêmica, não obstante tenha tido apoio de muitos juristas, inclusive do presidente do PT Nacional, Rui Falcão, e outros advogados entendem que não faz o menor sentido o que está escrito lá. O próprio Ministério Público já se manifestou também, achando que os advogados não estão na defesa de uma causa pública, de interesse público, mas sim de interesses particulares, muitos deles de clientes daqueles que subscreveram. Eu quero saber como é que o senhor avaliou tal manifesto. Bem, não há a menor dúvida que há defesa de clientes ali. Quer dizer, são advogados que estão dizendo coisas em que eles certamente acreditam, mas que interessam aos seus clientes. Há também pessoas que são críticas a essa movimentação toda do Ministério Público e do Judiciário por alinhamento político.
E há outros que têm sobre a legislação penal, processual penal, uma visão muito específica, que nós poderíamos dizer é muito garantista. São diversas orientações. Agora, o que estranha e chamou muita atenção da maioria dos juristas e advogados que estão silenciosos é que se façam acusações tão graves, mas genéricas. Porque os processos são processos específicos e esses processos estão sendo realizados na justiça. Há direito de recurso sendo exercido, os recursos estão sendo observados, estão sendo julgados pelas várias instâncias, são muitas instâncias. O senhor vê aí uma tentativa de desqualificar e enfraquecer a Lava Jato e o próprio juiz que está no comando, Sérgio Moro? Sim. Isso? Eu acho que sim. Esse grupo de pessoas entende que há um desequilíbrio. Então, claramente é uma tentativa de enfraquecer, quer dizer, de algum modo, de minar a credibilidade. Mas é difícil conseguir isso porque a justiça, ela não atua por uma pessoa, a justiça não é o Moro. A justiça, ela é uma máquina extremamente sofisticada e há muitas oportunidades para julgar recursos. Acreditar numa conspiração envolvendo toda a justiça brasileira é realmente muito difícil. Professor Carlos Ari Sundfeld, muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini. Você vai ver a seguir, o presidente Vladimir Putin é acusado de autorizar a morte de um espião. Inquérito britânico afirma que serviço secreto da Rússia está por trás do envenenamento de espião em Londres. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Uma investigação divulgada hoje por um tribunal britânico acusa o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de provável envolvimento no assassinato de um espião russo exilado em Londres. É um caso cabeludo que mistura política, diplomacia e espionagem. Mas vamos aos fatos. Um espião russo chamado Alexander Litvinenko foi preso em Moscou há 17 anos. Ele acusou os chefes dele de ligação com o crime organizado. Foi libertado e depois preso mais uma vez, quando acusou o governo de querer assassinar o magnata Boris Berezovsky. Esse magnata, que tinha uma fortuna de 3 bilhões de dólares, era inimigo do presidente Vladimir Putin. Pois bem, o espião Litvinenko estava muito encrencado e conseguiu se exilar na Inglaterra. Eis que em 2006 ele sai para tomar chá com 2 conhecidos ligados ao serviço de espionagem que sucedeu ao KGB dos tempos do comunismo. Dias depois, Litvinenko é internado no hospital e os médicos descobrem, assustados, que ele foi envenenado com uma substância radiativa, o polônio 210. Essa substância não é comprada em farmácia, ela é retirada de reatores atômicos controlados pelo governo. O ex-espião morreu dias depois. Precisou ser enterrado no caixão de chumbo para não contaminar o cemitério com radioatividade. A viúva dele, militantes de direitos humanos, lançaram uma campanha para esclarecer o crime. Há 2 anos, uma comissão nomeada pelo judiciário e depois ela fez um relatório que foi divulgado hoje. O governo russo reagiu e disse que foi uma investigação orientada politicamente. Mas a diplomacia britânica entrou no caso e convocou o embaixador russo para esclarecimentos. O relatório de 300 páginas diz que o envenenamento não teria acontecido sem que Vladimir Putin fosse o possível mandante do crime. Em tempo, Boris Berezovsky, o desafeto de Putin, apareceu morto na Inglaterra há 2 anos. É, no mínimo, suspeita essa epidemia que acaba matando inimigos do presidente da Rússia.
É assim que o mundo gira. Boa noite. O 5º ato contra o aumento da tarifa dos transportes públicos continua em São Paulo. E há um impasse sobre o trajeto da manifestação, como vai nos informar agora o repórter. Não vai informar não. A gente sabe que a Polícia Militar defende que o protesto siga até a Praça da República. Os manifestantes insistem em ir até a Assembleia Legislativa. O repórter Luciano Penteado agora sim tem as informações ao vivo. Por que desligou aqui esse negócio? Desligou meu retorno, cara. O Luciano... Tivemos Luciano, pequeno problema. acho que ele não nos ouviu. Daqui a pouco, se possível, nós voltamos com ele. Vamos falar então do presidente da Bolívia, Evo Morales, que abriu as comemorações de seus 10 anos de governo com um rito ancestral. Evo Morales recebeu os primeiros raios de sol em Tiahuanaco, a 71 quilômetros da capital La Paz, numa cerimônia pré-inca ao lado de camponeses, indígenas e alguns ativistas sociais. O presidente, de 56 anos, começou a governar em 2006 e se manteve no cargo ao vencer mais 2 eleições consecutivas. O mandato atual termina em 2020, mas ele defende um referendo para alterar a Constituição e permitir uma nova reeleição até 2025. O ato principal de comemoração dos 10 anos de governo vai acontecer amanhã. Morales vai ler um manifesto no Congresso, com transmissão ao vivo por rádio e televisão. Agora nós vamos chamar novamente o repórter que acompanha o protesto contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo. Há um impasse sobre o trajeto. O Luciano Penteado tem as informações. Olha, a situação de momento é a seguinte: depois de quase 3 horas da concentração deste protesto, os manifestantes do Movimento Passe Livre finalmente estão saindo neste momento aqui do terminal Parque Dom Pedro II, mas há um clima de insegurança, de impasse no ar, porque segundo a Polícia Militar, eles não deveriam sair se não cumprissem a sugestão da Polícia Militar de que o trajeto deste protesto fosse em direção à Praça da República. Isso porque o MPL insistiu no trajeto que seguiria para a Assembleia Legislativa do Estado. O fato é que os integrantes do MPL estão saindo neste momento. A tropa de choque da Polícia Militar acompanha de muito perto esses manifestantes. A tropa de choque está ali do outro lado, do nosso lado esquerdo, e ainda não se sabe qual caminho exato estes manifestantes vão seguir. O que a gente sabe é que a liderança do MPL, com quem nós conversamos, eles vão insistir neste trajeto rumo à Assembleia, porém a Polícia Militar disse que se eles não aceitassem a outra sugestão de trajeto, poderia haver resistência. Portanto, eles estão saindo neste momento em direção, segundo o MPL, em direção à Assembleia Legislativa, mas segundo a Polícia Militar, o protesto vai terminar na Praça da República, na região central da cidade. Lembrando que foi devido a essas divergências de trajeto que houve confronto nos últimos protestos do Movimento Passe Livre, com pessoas feridas, incluindo profissionais da imprensa. Voltamos ao estúdio. O Jornal da Gazeta termina aqui. Na nossa edição das 10, você terá mais informações sobre esse protesto do Movimento Passe Livre. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá.